Capítulo 4. O pensamento é uma força. A autossugestão não é uma pseudo-religião como a ciência cristã ou o novo pensamento. É um método científico baseado nas descobertas da psicologia. A psicologia tradicional era considerada pelo leigo, não sem alguma razão, como uma classificação monótona e aparentemente inútil de nossas faculdades conscientes. Mas nos últimos 25 anos, a ciência passou por uma grande mudança. Ocorreu nela uma revolução que parece suscetível de provocar uma revolução igualmente profunda nos limites mais amplos de nossa vida comum. De uma preocupação com o consciente, ela se voltou para o inconsciente ou subconsciente, para a vasta área de atividade mental que existe fora do círculo de nossa consciência. Ao fazê-lo, agarrou-se às próprias raízes da vida, tateou até as profundezas onde a força vital, o elan vital, toca o nosso ser individual. O que isso pode acarretar no futuro, podemos apenas adivinhar vagamente. Assim como a descoberta da América alterou o equilíbrio do velho mundo, deslocando-o para o oeste, em direção às margens do Atlântico, a descoberta e a investigação do inconsciente parecem destinadas a alterar o equilíbrio da vida humana. Obviamente, este não é o lugar para embarcar na discussão de um assunto de tamanha complexidade. A investigação do inconsciente é uma ciência em si, na qual diferentes escolas de pensamento estão procurando desvincular uma base de fato de teorias conflitantes e em constante mudança. Mas há um certo conjunto de fatos comprovados experimentalmente sobre o qual as autoridades concordam, e disso citamos algumas características que nos interessam diretamente como estudantes da autossugestão. O inconsciente é o depósito da memória onde cada impressão que recebemos desde a mais tenra infância até a última hora de vida é registrada com a mais ínfima precisão. Essas memórias, porém, não são inertes e quiescentes, como as marcas nos discos vulcaníticos de um gramofone. Elas são vitalmente ativas, cada uma formando um fio na textura de nossa personalidade. A soma de todas essas impressões é o próprio homem, o ego, a forma pela qual a vida geral é individualizada. O homem exterior é apenas uma máscara. O verdadeiro eu mora atrás do véu do inconsciente. O inconsciente também é uma casa de força. É dominado pelo sentimento e o sentimento é a força que impulsiona nossas vidas. Fornece energia para o pensamento e a ação consciente e para o desempenho dos processos vitais do corpo. Finalmente, o inconsciente desempenha o papel de supervisor de nossos processos físicos. A digestão, a assimilação, a circulação do sangue, a ação dos pulmões, dos rins e de todos os órgãos vitais são controlados por sua ação. Nosso organismo não é uma máquina de relógio que, uma vez acionada, funcionará por si mesma. Seus processos, em toda sua complexidade, são supervisionados pela mente. Não é o intelecto, porém, que faz esse trabalho, mas o inconsciente. O intelecto ainda está horrorizado diante do problema do corpo humano. Perdido como Pascal nas profundezas da análise,
cada descoberta revelando apenas novas profundezas do mistério. Mas o inconsciente parece estar familiarizado com isso em todos os detalhes. Pode-se acrescentar que o inconsciente nunca dorme. Durante o sono do consciente, parece estar mais vigilante do que durante as horas de vigília. Em comparação com estes, os poderes da mente consciente parecem quase insignificantes. Derivado do inconsciente, durante o processo de evolução, o consciente é, assim por dizer, a antecâmara onde as energias brutas do inconsciente são selecionadas e adaptadas para a ação no mundo exterior. No passado, exageramos indevidamente a importância do intelecto consciente. Reivindicar as descobertas da civilização é confundir o instrumento com o agente, atribuir a visão ao binóculo em vez do olho por trás dele. O valor da mente consciente não deve ser subestimado. No entanto, é uma máquina do maior valor, a sede da razão, dos instintos sociais e dos conceitos morais. Mas é uma máquina e não o motor, nem ainda o engenheiro. Não fornece nem material, nem poder. Estes são fornecidos pelo inconsciente. Esses dois estratos da vida mental estão em interação perpétua um com o outro. Assim como todo consciente tem seu passo preliminar no inconsciente, todo pensamento consciente desce para o estrato inferior e se torna um elemento em nosso ser, participando da energia inconsciente e desempenhando seu papel na supervisão e determinação de nossos estados mentais e corporais. Se for um pensamento saudável, melhor ainda. Se for um pensamento doente, pior. É essa transformação de um pensamento em um elemento de nossa vida que chamamos de autossugestão. Uma vez que esta é uma parte normal da ação da mente, não teremos dificuldade em encontrar evidências disso em nossas experiências diárias. Andando pela rua em um estado de espírito sombrio, você encontra um conhecido animado e alegre. A simples visão do seu sorriso age sobre você como um tônico, e depois de conversar com ele por alguns minutos, sua tristeza desaparece, dando lugar à alegria e à confiança. O que efetuou essa mudança? Nada além da ideia em sua própria mente. Enquanto você observava seu rosto, ouvia sua voz bem-humorada, notava o jogo de seu sorriso, sua mente consciente estava ocupada pela ideia de alegria. Essa ideia, de ser transferido para o inconsciente, tornou-se realidade, de modo que, sem nenhum fundamento lógico, você se tornou alegre. Poucas pessoas, especialmente os jovens, desconhecem os efeitos produzidos por ouvir ou ler histórias de fantasmas. Digamos que você passou a noite na casa de um amigo ouvindo histórias aterrorizantes de aparições. A uma hora tardia, você sai do círculo ao lado da lareira para voltar para casa. Os estados de medo imaginados antes de sua mente se realizaram em seu inconsciente. Você pisa cautelosamente nos lugares escuros, passa correndo pelo cemitério e sente um alívio distinto quando as luzes de casa aparecem. É a velha estrada que você percorreu tantas vezes com perfeita equanimidade, mas suas associações alegres são negligenciadas e os objetos mais comuns tingidos com a cor de seus estados subjetivos. A autossugestão
não pode transformar uma postagem em um espectro. Em cada um dos exemplos acima, a ideia de um estado mental, alegria ou medo, foi apresentada à mente. A ideia de alcançar o inconsciente tornou-se realidade, isto é, você realmente ficou alegre ou assustado. O mesmo processo é muito mais fácil de reconhecer quando a resultante não é um estado mental, mas um estado corporal. Frequentemente, encontramos pessoas que se deleitam em descrever com riqueza de detalhes os distúrbios com os quais eles ou seus amigos são afligidos. Uma pessoa sensível é condenada pelo uso social a ouvir um relato angustiante de alguma doença grave. À medida que os detalhes sucedem os detalhes, o ouvinte sente um frio desconforto tomando conta dele. Ele fica pálido, começa a suar frio e percebe uma sensação desagradável na boca do estômago. Às vezes, geralmente quando o ouvinte é uma criança, pode ocorrer vômito ou desmaio. Esses efeitos são inegavelmente físicos. Para produzi-los, os processos orgânicos devem ter sido sensivelmente perturbados. No entanto, sua causa está inteiramente na ideia da doença, que impiedosamente, impressa na mente, se realiza no inconsciente. Este efeito pode ser tão preciso a ponto de reproduzir os sintomas reais da doença descrita. Estudantes de medicina, envolvidos no estudo de alguma doença particular, frequentemente desenvolvem seus sintomas característicos. Todos estão familiarizados com a experiência conhecida como medo do palco. A vítima pode ser uma pessoa normal, saudável tanto na mente quanto no corpo. Ele pode possuir na vida privada uma boa voz, uma mente fértil em ideias e um dom de expressão fluente. Ele pode saber com certeza que seu público é amigável e solidário com as ideias que ele deseja desenvolver. Mas deixe-o subir os degraus de uma plataforma. Imediatamente, seus joelhos começam a tremer e seu coração a palpitar. Sua mente torna-se um vazio ou um caos. Sua língua e seus lábios se recusam a formar sons coerentes e depois de algumas gagueiras, ele é forçado a fazer uma retirada ridícula. Se você mora em uma cidade, provavelmente já viu pessoas que, ao atravessar descuidadamente a rua, correram o risco de serem atropeladas por um veículo. Nessa posição, elas às vezes permanecem por um tempo apreciável, enraizados, como dizemos, no local. Isso porque o perigo parece tão próximo que eles se imaginam impotentes para evitá-lo. Assim que essa ideia dá lugar ao pensamento de fuga, eles saem do caminho o mais rápido que podem. Se a ideia inicial persistisse, no entanto, a verdadeira impotência resultante dela também persistiria, e a menos que o veículo parasse ou virasse para o lado, eles seriam infalivelmente atropelados. Ocasionalmente, encontramos pessoas que sofrem de uma doença nervosa, conhecida como dança de São Vito. Eles têm o hábito desconcertante de contorcer o rosto, enrolar o pescoço ou contorcer os ombros. É sabido que aqueles que entram em contato próximo com eles, morando na mesma casa ou trabalhando no mesmo escritório, estão sujeitos a contrair o mesmo hábito, muitas vezes praticando a ação sem que tenham consciência disso. Isto ocorre devido à operação da mesma lei, a lei do hábito, sendo repetidamente apresentada em suas mentes, realiza-se,
e eles começam a realizar um movimento semelhante em suas próprias pessoas. Exemplos desta lei se apresentam a cada passo. Você já se perguntou por que algumas pessoas desmaiam ao ver sangue, ou por que a maioria de nós fica tonta quando olha para baixo de uma grande altura? Se nos voltarmos para os que sofrem de neurose, encontraremos alguns que perderam seus poderes de fala ou de visão. Alguns, como o ferreiro que vimos na clínica de Coué, que perderam o uso de seus membros. Outros sofrem de uma perturbação funcional de um dos órgãos vitais. A causa em cada caso não é nada mais tangível do que uma ideia que se realizou na mente inconsciente. Esses exemplos mostram claramente que os pensamentos que pensamos realmente se tornam realidades no inconsciente. Mas esta é uma lei universal operando em todas as vidas ou meramente algo contingente e ocasional? Às vezes, a alegria irrelevante parece apenas tornar o desânimo mais profundo. Certos tipos de indivíduos só ficam irritados com o desempenho de uma comédia de palco. Os médicos ouvem os relatos circunstanciais das doenças de seus pacientes sem ficarem nem um pouco perturbados. Esses fatos parecem, à primeira vista, em desacordo com a regra, mas são apenas exceções aparentes que servem para testá-lo e verificá-lo. O efeito físico ou mental invariavelmente corresponde à ideia presente na mente, mas isso não precisa ser idêntico ao pensamento comunicado de fora. Às vezes, um julgamento se interpõe, ou pode ser que a ideia evoque uma ideia associada que possui maior vitalidade e, portanto, a desaloja. Uma pessoa sombria que encontra um conhecido alegre pode contrastar-se mentalmente com este último, colocando seus próprios problemas ao lado da boa sorte do outro, seus próprios motivos de tristeza ao lado dos motivos de satisfação do outro. Assim, a ideia de sua própria infelicidade se fortalece e afunda no inconsciente, aprofunda ainda mais o desânimo que experimentou antes. Da mesma forma, o médico, ouvindo os sintomas de um paciente, não permite que essas ideias angustiantes habitem em sua mente consciente. Seu pensamento passa imediatamente para o remédio, para a ideia da ajuda que deve dar. Ele não apenas manifesta essa ajuda na ação racional, mas também pela realização inconsciente, em seu próprio porte e maneira. Ou sua mente pode estar concentrada no aspecto científico do caso, de modo que ele involuntariamente tratará o paciente como um espécime sobre o qual prosseguir suas pesquisas. O campanário não sente vertigem ou medo ao escalar uma torre de igreja, porque o pensamento de perigo é imediatamente substituído pelo conhecimento de sua própria cabeça lúcida e pé seguro. Isso nos leva a um ponto de grande importância prática na realização da autossugestão curativa. Nenhuma ideia apresentada à mente pode realizar-se a menos que a mente a aceite. A maioria dos erros cometidos até agora neste campo deve-se à negligência deste fato fundamental. Se um paciente sofre de uma forte dor de dente, não adianta dizer a ele: "Você não sente dor". A declaração é tão grosseiramente oposta ao fato de que a aceitação é impossível. O paciente rejeitará a sugestão, afirmará o fato de seu sofrimento e, assim, ao permitir que sua mente consciente se detenha nele,
provavelmente o tornará mais intenso. Estamos agora em condições de formular a lei básica da autossugestão da seguinte forma: toda ideia que entra na mente consciente, se for aceita pelo inconsciente, é transformada por ele em realidade e constitui doravante um elemento permanente em nossa vida. Este processo é chamado autossugestão espontânea. É uma lei pela qual a mente do homem sempre trabalhou e pela qual todas as nossas mentes estão trabalhando diariamente. O leitor verá pelos exemplos citados e por outros que encontrará constantemente que os pensamentos que pensamos determinam não apenas nossos estados mentais, nossos sentimentos e emoções, mas também as delicadas ações e ajustes de nossos corpos físicos, o tremor, a palpitação, a gagueira, o rubor, para não falar dos estados patológicos que ocorrem na neurose. São devidos a modificações e mudanças no fluxo sanguíneo, na ação muscular e no funcionamento dos órgãos vitais. Essas mudanças não são voluntárias e conscientes, são determinadas pelo inconsciente e chegam até nós muitas vezes com um choque de surpresa. Deve ser evidente que se enchermos nossas mentes conscientes com ideias de saúde, alegria, bondade, eficiência e pudermos garantir sua aceitação pelo inconsciente, essas ideias também se tornarão realidades capazes de nos elevar a um novo plano de ser. A dificuldade que até agora com tanta frequência anulou essas esperanças é a de assegurar a aceitação. Isso será tratado no próximo capítulo. Resumindo, todo o processo da autossugestão consiste em duas etapas. Número 1, a aceitação de uma ideia. E número 2, a sua transformação em realidade. Ambas as operações são realizadas pelo inconsciente. Se a ideia é originada na mente do sujeito ou é apresentada de fora pela agência de outra pessoa, é uma questão de indiferença. Em ambos os casos, passa pelo mesmo processo. É submetida ao inconsciente, aceita ou rejeitada, e assim realizada ou ignorada. Assim, a distinção entre autossugestão e heterossugestão é vista como arbitrária e superficial. No essencial, todas as sugestões são autossugestões. A única distinção que precisamos fazer é entre autossugestão espontânea, que ocorre independentemente de nossa vontade e escolha, é autossugestão induzida.